Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Edboard Games. Neste vídeo eu vou estar a ensinar-vos a jogar este jogo Caravelas, um jogo que foi desenvolvido por Gil Doré, de 2 a 4 jogadores, com a duração aproximada de 45 minutos e distribuído em Portugal pela Mibo Games. E já sabem, se não são subscritos no canal, subscrevam, deixem aquele gosto, partilhem o vídeo e ajudem a Edboard Games a crescer, porque a Edboard Games é feita única e exclusivamente para vocês. Então, sem mais demoras, vamos entrar neste jogo que é o Caravelas. Mas, para começarem a fazer a preparação do jogo, é necessário colocarem primeiro o tabuleiro no centro da mesa e tirarem os componentes dentro da caixa. Por isso vamos lá em 3, 2, 1. Então, vocês já têm aqui o tabuleiro no centro da mesa. Vamos então olhar para os restantes componentes. O jogo vem com cubos de diferentes cores que representam diferentes especiarias. O que vocês devem fazer é separá-los por cores e em seguida colocá-los nos respectivos locais no tabuleiro. Como vocês veem aqui, no caso da Guiné, vocês devem colocar os cubos vermelhos. Agora, encontra as cartas com este verso. Estas são as cartas de movimento e vão de 1 até 3. No início do jogo deves ter o cuidado de encontrar em primeiro lugar a carta de primeiro jogador e reservá-la, que será entregue ao primeiro jogador. As restantes podes juntá-las, baralhá-las e colocá-la no tabuleiro no local indicado. Estas são as cartas de descobrimento. Existem cartas de descobrimento amarelas e verdes. Vocês no início da partida devem encontrar as duas e separá-las por cores. E em seguida devem retirar duas cartas para cada jogador e entregar. Depois podem baralhar os dois montes e colocar no tabuleiro no local indicado. Agora deves colocar em Lisboa as 4 caravelas e na tabela de pontuação no local 0 os discos marcadores de pontuação. Agora cada jogador deve escolher uma cor e retirar o cartão com as caravelas da cor correspondente e 4 cartas de movimento que deve buscar do baralho que foi preparado anteriormente e mantê-las discretamente durante o jogo. Muito importante, deves entregar também a carta do primeiro jogador ao jogador mais novo. Para finalizar a preparação, deixa o cubo vermelho e os marcadores pretos à parte perto do tabuleiro central do jogo. O objetivo deste jogo é vocês serem no fim da partida o jogador com mais pontos de vitória. Neste jogo vocês ganham pontos entregando cubos em Lisboa ou descobrindo certas localidades. O jogo termina quando alguém alcançar o 100 na tabela de pontuação ou forem entregues em Lisboa uma determinada quantidade de cubos verdes. Como vocês veem aqui, se tiverem uma partida para 2 jogadores, são necessários entregar 3 cubos para que o jogo termine. Numa partida para 3 jogadores, 4 cubos verdes. E numa partida para 4 jogadores, são então necessários 5 cubos verdes para despletar o fim do jogo. Durante o seu turno, o jogador pode gastar entre 1 a 4 cartas de movimento. E entre cada carta de movimento, o jogador pode descobrir locais, recolher cubos ou entregar cubos em Lisboa. Depois de ter efetuado os movimentos que quis, o jogador pode poupar algumas cartas para um turno seguinte, ou então pode ainda descartar as cartas de movimento que não quer, e depois deve repor a sua mão com cartas de movimento vindas do baralho principal. E depois disto, o seu turno termina e será a vez do próximo jogador. Vamos então exemplificar o movimento e vamos representar o jogador azul. Vamos imaginar que o jogador azul decide jogar a carta com o número 3. Então ele terá direito a movimentar a sua caravela 3 espaços. E como é que a caravela de um jogador se movimenta? Ele deve se movimentar de círculo em círculo. Vocês veem que entre cada círculo, às vezes, existem aqui círculos a tracejado. Se o jogador seguir a corrente, ou seja, a corrente é no sentido destas setas, estes círculos a tracejado são ignorados. Vamos supor que o jogador queria se deslocar até à Guiné. Então ele faria 1, 2, 3 movimentos. Muito importante, o jogador não pode voltar 2 vezes ao mesmo sítio na mesma jogada. Por exemplo, o jogador não poderia fazer este movimento 1, 2 e 3. Vamos manter então a jogada original. O jogador queria até à Guiné. 1, 2, 3. Depois de o jogador ter colocado aqui a sua caravela, o jogador deve verificar se não tem a carta de descobrimentos da Guiné. E neste caso o jogador tem. O que o jogador deve fazer é então tirá-la da sua mão, colocá-la à sua frente e avançar 1 ponto na tabela de pontuação. Depois o jogador deve igualmente retirar um cubo vermelho da localidade da Guiné e colocar no seu cartão de jogador
na caravela que corresponde então ao espaço vermelho. Vamos supor que eu quero continuar a jogar e quero me deslocar até ao Cabo da Boa Esperança. Para isso, eu preciso no mínimo de 4 movimentos. 1, 2, 3, 4, seguindo o sentido da corrente, ignorando então os círculos a tracejar. Então a minha rota teria que passar primeiro por Porto Seguro e só depois é que eu posso ir para o Cabo da Boa Esperança. Então primeiro eu começo por jogar esta carta com 2 de movimento, vou até a Porto Seguro, retiro um cubo e coloco na minha caravela. Se tivesse a carta de descobrimentos de Porto Seguro, podia revelá-la e pontuar agora. Como não tenho, vou continuar a jogar. Jogo esta carta com 2 de movimento e agora sim cheguei ao Cabo da Boa Esperança. Quando se chega ao Cabo da Boa Esperança, o jogador deve lançar o dado vermelho, que é o dado do Cabo da Boa Esperança. O jogador deve então lançar o dado e, se sair um número, significa que o jogador deve afundar uma das suas caravelas. Se sair um dado sem nada, o jogador passa ileso por este passo. Para afundar uma das suas caravelas, o jogador deve retirar um marcador preto e depois decidir qual das caravelas é que quer afundar. Se o jogador afundar uma caravela que tenha recursos, deve retorná-los para o tabuleiro no sítio indicado, mas como o jogador tem outras caravelas disponíveis, o jogador pode optar por afundar outras caravelas e vamos supor que o jogador queria afundar esta caravela, então coloca o marcador preto sobre a mesma. Se o jogador em algum momento tiver as 4 caravelas afundadas, o jogador deve retornar a sua caravela para Lisboa e começar a jogar a partir de lá. Depois de resolvido então o dado do Cabo da Boa Esperança, o jogador pode continuar a jogar. No caso de o jogador ter sido apanhado no Cabo da Boa Esperança a meio do movimento, depois de resolvido o dado, pode acabar de fazer então os movimentos. Depois de eu ter afundado a minha caravela, eu posso continuar a jogar, porque eu ainda tenho uma carta com o movimento 1. Então eu decido usá-la e desta vez eu quero me deslocar para Moçambique. E como eu quero fazê-lo por este trajeto, eu não posso ignorar este círculo atracejado porque eu vou contra a corrente. Então o meu movimento teria de ser para aqui. Uma vez que eu já não tenho mais cartas, eu sou obrigado a parar de jogar. E para terminar o meu turno, eu devo então retirar 4 cartas da minha mão e dar o meu turno por encerrado. E agora é o próximo jogador no sentido dos ponteiros do relógio. Vamos supor que num turno futuro eu estou nesta situação e que quero-me dirigir para Calcute para ir buscar um bocadinho de pimenta. Então eu jogo esta carta com o movimento 3 e como eu estou contra a corrente, eu devo fazer 1, 2, 3. E quando eu chego aqui a Calcute, eu posso retirar então um cubo verde, colocá-lo na minha caravela e agora, como estou em Calcute, ainda existe outra ação que eu posso fazer, que é ir buscar novas cartas de descobrimento. Eu só tenho esta ação disponível quando estou em Lisboa ou em Calcute. Para retirar novas cartas de descobrimento, eu devo buscar 4 cartas e depois ficar com pelo menos uma, mantendo sempre em mente que eu nunca posso ter mais do que 4 cartas de descobrimento. Ou seja, se eu tiver 3 cartas de descobrimento na minha mão, eu posso na mesma buscar 4 cartas, mas só posso ficar com uma delas. Vamos supor que num turno futuro eu quero regressar a Lisboa e para isso eu gasto 2 de movimento, sigo então a corrente, 1, 2, 1, 2 e o que eu devo fazer é trocar então os meus cubos por pontos e como vocês veem aqui, neste caso eu tenho um cubo verde, um cubo branco e um cubo vermelho, o que me dá um total de 13 pontos e depois de aumentar então a minha pontuação na tabela de pontuações, eu devo devolver os cubos aos respectivos locais, excetuando os verdes. Os verdes devem ser colocados então aqui para ajudar a construir o Mosteiro dos Jerónimos. Também todas as caravelas que tenham sido afundadas neste momento são recuperadas. Vamos supor que o jogador verde retorna agora a Lisboa e entrega um cubo verde e que completa a construção do Mosteiro dos Jerónimos e despleta então o fim do jogo. A outra forma de despletar o fim do jogo é quando alguém atinge os 100 pontos. Em ambos os casos, todos os jogadores devem ter o mesmo número de turnos. Significa que se o jogador verde fosse o primeiro jogador, todos os outros jogadores tinham direito a mais um turno. No fim deste turno, os jogadores que não conseguiram retornar a Lisboa e entregar os seus cubos e que, portanto, tenham cubos ainda nas suas caravelas, cada um deles vale 2 pontos. Cada jogador também deve subtrair
2 pontos à sua pontuação por cada ficha de descobrimento, por cada carta de descobrimento que tenha na sua mão e que não tenha conseguido encontrar esse mesmo local. Depois disto, soma-se a pontuação e o jogador com mais pontos vence o jogo. Em caso de empate, aquele que tiver mais cartas de descobrimento completadas é o vencedor. Se o empate mantiver, aquele que tiver mais cartas de movimento é o vencedor. Se o empate persistir, os jogadores partilham a vitória. No caso de o jogador, ao fazer a sua pontuação, ultrapassar a casa do número 100, deve continuar a contar na parte superior da tabela de pontuação entre 101, 102, 103 e por aí fora. E esta foi então a explicação do jogo Caravelas. Vamos então voltar a guardar o jogo e pôr tudo dentro da caixa em 3, 2, 1. Agora sim, posso terminar o vídeo com tudo devidamente arrumado. Já sabem, se gostaram do vídeo deixem o gosto, subscrevam o canal, partilhem o vídeo, ajudem a Edboard Games a crescer, porque a Edboard Games é feita única e exclusivamente para vocês. E até um próximo vídeo e joguem muito!